Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos da AD Canoas Norte, os irmãos alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria muito grande e agradeço a Deus, aos nossos superintendentes, irmão Rudinei, irmã Diana, pelo convite. Muito feliz de poder dividir com os irmãos a lição 10 da nossa escola, que tem o tema A Nossa Segurança, ela vem de Deus. Que Deus possa nos abençoar nessa lição e que a gente possa aprender juntos. E que realmente a gente possa sair dessa lição aprendendo e confiando que Deus, somente Deus, a nossa segurança vem somente de Deus. Nosso texto áureo para os irmãos, lição 10, nossa segurança vem de Deus. O texto áureo está lá em Lucas, capítulo 12 e versículo 15. Está dizendo assim: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A nossa verdade prática nos diz: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Nós temos a nossa leitura diária. Na segunda-feira nós vemos em Mateus 6:21, aonde está o vosso coração. Terça em Filipenses 4, do 12 ao 13, contente em toda a situação. Na quarta nós temos Mateus 6:24, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Quinta, o Salmo 62, verso 10, não coloque o coração nas riquezas. Sexta-feira, no livro de Lucas, capítulo 12, do 16 ao 18, rico, mais insensato. E sábado, Eclesiastes 5, capítulo 10, quem ama o dinheiro nunca se farta. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 27. A Bíblia vai dizer: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão mais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Que bênção, né, meus irmãos? A nossa introdução vai dizer assim: na lição deste domingo, veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. No primeiro livro de Timóteo, capítulo 6 e versículo 17, vai estar falando assim: exorta os ricos do presente século que não sejais orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento.
É o que nós vemos hoje, né, meus irmãos? A nossa busca, né, o mundo desenfreado por riquezas e mais riquezas, né? A gente vê que nós estamos dentro deste mundo, e eu falo dentro deste mundo porque nós vivemos, né? E o nosso trabalho, tudo está motivado pela busca ao dinheiro, pela busca do crescimento. E muitas vezes, irmãos, estes valores que o mundo tem, eles querem entrar dentro da cultura do reino. E muitas vezes esses valores eles batem na nossa porta todos os dias. A mídia, né, o mundo em si, ele quer que nós tenhamos mais, que nós sempre, eu gosto de dizer sempre que a gente está desatualizado, a gente sempre precisa ter algo a mais. A gente sempre precisa ter um novo celular, ter uma casa melhor, um carro melhor, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. E estes valores do mundo, eles querem entrar. E a gente vai ver nessa lição de uma forma muito linda que esses valores do mundo não são os valores que Deus tem para o seu povo. São valores que são diferentes, são antagônicos. É um para o lado e o outro para o outro. E nós vamos ver na introdução mais ali. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouros neste mundo e sobre a ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-se dependente das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê todas as nossas necessidades. Nós vemos no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. E nós vemos, né, irmãos, pessoas se destruírem, né? Pessoas que deixam a fé de lado. Pessoas que, a Bíblia está dizendo ali, pessoas que negaram a fé por causa do dinheiro, porque a Bíblia é bem clara que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males, eles têm essa raiz do dinheiro. E que a gente possa, nessa lição, pensar um pouquinho melhor, irmãos. Que a gente possa raciocinar, que a gente possa realmente um desejo de nós nos ligarmos ao valor, aos valores eternos. Valores que nós não conseguimos nem medir. O que está preparado para nós na eternidade não se compara com as riquezas deste mundo. O primeiro tópico ali é a riqueza do céu e a riqueza da terra. O número 1 diz, uma conciliação impossível. Já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, está dizendo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. Uma das tentações de Satanás quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, foi o oferecimento dos reinos deste mundo. Você se lembra, né? Satanás, na tentação de Jesus, ele ofereceu os reinos, né? Ofereceu as riquezas deste mundo. Jesus, nosso Senhor Jesus, se tu se dobrar, se tu me adorar,
né? Ele tentando Jesus com as riquezas deste mundo, com os reinos, né? E nós vemos tantas pessoas hoje em dia caindo na tentação do amor ao dinheiro, né? Dos reinos, de ter fama, de ter poder, né? Nós vemos tantas pessoas indo por esse caminho. Mas olha o que diz a revista. Mas Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois o seu coração não estava nas coisas deste mundo, e ele sabia quem devia adoração verdadeira. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens. Servir a Deus é Mamon, que é a palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Que a gente aprende com Jesus, né, irmãos? Jesus rejeitou, Jesus disse para o diabo que ele não devia adorar ao diabo, nem aos reinos, nem ao dinheiro. Jesus ensinou que a verdadeira adoração é somente a Deus. Que a gente possa aprender com Jesus nessa lição. Que somente podemos adorar a Deus. A gente vê nesse primeiro tópico que é impossível, irmãos. Não existe conciliação entre a riqueza do céu e a riqueza da terra. Não há casamento. Não tem como conciliar a riqueza da terra. Ou nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança nas riquezas do céu ou nas riquezas dessa terra. Não tem como colocar metade em cada uma, não. Mas eu tenho certeza que através dessa lição, a gente aprendendo, a gente vai aprender igual Jesus, a saber que a nossa adoração verdadeira, a nossa adoração, a nossa fé precisa estar somente em Deus. Número 2 do tópico 1. Tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra de aprovação divina. Que interessante isso, né, irmãos? Olha o que a revista está nos dizendo. Jesus não aprovou, Jesus, ele não deu um ok para aqueles escribas, para os fariseus, porque eles davam muita ênfase que eles estavam tendo uma aprovação divina porque eles tinham muitos bens. Tu vê o que Jesus... A revista diz que Jesus confrontou tal pensamento fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os tesouros da terra. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados por ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem a consomem e onde os ladrões não minam e nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus, da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Que interessante isso, né, irmãos? Muitas pessoas, né, depositam os bens materiais. Aqui o autor está nos falando, eu tenho uma empresa, eu tenho muitos carros, eu tenho mansões, eu tenho casa, eu tenho muito dinheiro no banco. E para provar o que Jesus está falando, quantas vezes a gente vê isso, né?
Os irmãos, perdi tudo, perdi minha casa, o dinheiro que estava no banco, aconteceu algo e roubou meu dinheiro, os carros enferrujaram, as mansões ruíram. Só para provar essa palavra, irmãos, que todos os bens materiais, irmãos, por mais que nos sirvam, por mais, a gente vai ver aqui na lição, como a gente deve lidar com os bens materiais, como a gente deve ter uma consciência que os bens materiais são dons de Deus e que não devem dominar a gente. Para provar esses homens, a gente vê homens que eram, nossa, milionários, bilionários, e de um dia para a noite perdem tudo. Só para provar o que Jesus falou. Porque esses homens confiavam somente na sua mão, somente nos seus bens. E Jesus deixa muito claro: ajuntais tesouros nos céus. E assim como o Jó ali, o autor da revista usou o Jó, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Viemos sem nada para este mundo, né? E voltaremos, né? Um dia o Senhor vai nos recolher. E não levaremos nenhum bem material deste mundo. Não levaremos os nossos carros, casa, dinheiro, ouro, prata. Nós não levaremos nada. E daí chegará aquele dia onde a gente vai se encontrar no céu. E lá nós veremos os tesouros, né, que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que têm e vivem uma vida segundo a palavra, segundo o amor de Deus. Número 3 do tópico 1 diz: o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Interessante, irmãos. Vamos ver junto. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como por exemplo Abraão, Isaac, Salomão. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo que temos pertence a Deus e que toda a bênção vem dele. Como criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo. E o homem não é dono de nada. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador egoísta. Olha o que a lição está dizendo. O cristão não pode ser avarento, apegado ao dinheiro ou acumulador egoísta. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma eram um e todas as coisas lhe eram comuns. Atos capítulo 4, versículo 32. O que diz a Bíblia? Vamos ler. 4:32. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, era-lhe comum. Olha que maravilha, irmãos, que a Bíblia está dizendo. A igreja primitiva, nenhum considerava, diz, não, isso aqui é meu. Não, isso aqui é meu. Não. Todas as suas posses, eles tinham em um só coração, em uma só alma. Eles consideravam, irmãos, que tudo pertencia a eles, a todos. Cristãos, né, que se dizem cristãos, avarentos, né, acumuladores, né, que acumulam riquezas, o dinheiro, casas. E quando a gente fala em ajudar algum irmão, quando a gente fala em ajudar a igreja, vamos construir, vamos ajudar, vamos dar uma cesta básica, essas pessoas, né, se fecham, né, irmãos? Essas pessoas, não, isso aqui é só meu. Mas o autor aqui da nossa revista, né, ele coloca essa passagem maravilhosa de Atos. A igreja primitiva, uma igreja de modelo.
que eles tinham um coração e uma só alma. O que é isso, irmãos? Se meu irmão do lado está precisando, eu estendo a minha mão. Se eu estou precisando, ele vai estender a mão. Que esse sentimento, né, irmãos, possa ter no nosso coração. Que essa lição, ela possa falar o nosso coração. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos, o nosso próximo. Se Deus tem derramado sobre a nossa vida bênçãos, de alguma maneira, irmãos, a revista é clara, toda bênção, toda dádiva vem de Deus. Se nós temos um bom emprego, é porque Deus deu. Se nós temos um bom carro, se nós temos uma casa boa, se nós ganhamos, se irmãos, eu ganho bem, irmãos, tudo isso é um dom de Deus. Não é nada nosso. Segundo tópico, a idolatria ao dinheiro. O coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo. Porém, as nossas obras serão provadas pelo fogo. Teremos de prestar contas como um mordomo de tudo que fizemos com os nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo infiel. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Idolatrando a Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão: a juntar tesouros na terra ou nos céus, servir a Deus ou a Mamon. Lembre-se que a dedicação a um desses vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja a lealdade ao seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estão comprometidas. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois não sabe que ele abomina a idolatria. Êxodo 20, versículo 13 diz: não terá outros deuses diante de mim. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Meus irmãos, a revista é clara. Não tem como a gente harmonizar, não tem como a gente colocar no mesmo local adoração a Deus e adoração ao dinheiro. Não tem como, não há casamento. Ou o cristão escolhe confiar em Deus, ou o cristão que se diz cristão confia somente no dinheiro. Não tem como, irmãos. A gente vê pessoas brigando, crentes, né, que ficam nessa guerra entre o dinheiro e Deus, entre agradar a Deus ou a idolatria ao dinheiro. E é bem claro, idolatria, aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Então, irmãos, a gente tem que pensar: será que o dinheiro, será que os bens, os tesouros dessa terra têm ocupado um lugar em primeiro lugar no nosso coração e Deus não tem ficado em segundo lugar? É para a gente pensar. A riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro erro está no fato de que ele se achava que tudo que sua alma precisava era de bens materiais. Em segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. E o terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas infelizmente vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. A prepotência, né? O que é prepotência? É quando o homem, a mulher acredita
que tudo aquilo que ele possui, todo o poder, vem dele, emana dele. O poder, quando o homem pensa que ele está acima de todos, né? E o dinheiro, né, irmãos, o amor, os tesouros, ele tem essa raiz, a prepotência. E quantas vezes a gente vê pessoas assim, né, irmãos? Prepotentes, porque tem algo a mais, porque tem alguma posse a mais, já se acha melhor. E a gente sabe, irmãos, nós sabemos que todos nós somos iguais diante de Deus. O irmão mais simples ou o irmão que tem mais posse. Todos nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. O último tópico é vivendo a quietude espiritual em Deus. Aqui a gente vê, né, irmãos, a preocupação demasiada com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Quando a gente vive, né, irmãos, a ansiedade é a palavra-chave, né, dessa lição. Quantas pessoas, irmãos, ansiedades com que o futuro, com o que vai ser, como vamos pagar as contas, como vamos fazer isso, como vai acontecer. E quantas pessoas estão, né, a gente olha no mundo aí tomando remédio, irmãos, tomam remédios, porque a ansiedade, com tudo aquilo que o dinheiro move, né, irmãos, pessoas adoecendo, né? Isso não combina, irmãos, isso não casa com que Deus, né, ali fala, os males advindo das preocupações. Tópico número 2, vivendo sem inquietação. A palavra de Deus diz que venhamos lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois é Ele quem cuida de nós, irmãos. Irmãos, se Deus não cuidar da gente, se Deus não estiver no centro da nossa vida, não importa se ganhamos bem, se moramos bem, quanto nós temos, não, isso não importa. Pedro fala na sua carta, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Número 3 diz, vivendo sossegados em Deus. Não devemos ficar inquietos, preocupados, em aflição, gastando as nossas energias naquilo que pode prejudicar a nossa saúde. Jesus nos ensina, né, irmãos? Ele cuida dos pássaros, Jesus cuida dos lírios, das plantas, dos animais. Quanto mais a nós, irmãos, que Ele tem um projeto, um propósito na nossa vida. Nesse tempo marcado pelo imediatismo, ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a calma que vem de Deus. Nele encontramos descanso. A conclusão diz, os filhos de Deus devem estar conscientes que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo, nem amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Quero apenas deixar um versículo, João capítulo 14, versículo 27, ele diz, Jesus falando, deixo-vos a paz, a minha paz. Não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus, irmãos, ela contraria a paz deste mundo que é baseado em dinheiro, em posses. A paz de Jesus, ela cura o nosso coração e tira o medo. Eu agradeço a todos os irmãos nessa lição, leia essa lição, irmãos, essa lição é maravilhosa. E o meu desejo é a todos os integrantes da escola dominical, vamos confiar em Deus, que a nossa segurança, ela vem exclusivamente de Deus. Deus abençoe a todos, que Deus abençoe de uma forma especial a cada irmão e irmã.